Não vos esqueçais das obras do Senhor. Salmo 77. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E que de fato possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas, que possamos ser gratos por todas as bênçãos que recebemos. A gratidão não deve vir apenas em forma de pensamento ou palavras, mas com uma mudança de vida e glorificar a Deus com as nossas atitudes. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de Santo Antão. E o interessante, um pensamento de Santo Antão, é acerca da nossa vida espiritual. Ele disse assim: água parada junta bicho. É uma metáfora, uma figuração apontando para a nossa vida espiritual. Vida espiritual parada não tem Deus. E uma alma sem Deus, ela é seca, vazia, sem sentido. E que possamos continuadamente nos nutrir da esperança e da graça de Deus em nossas vidas. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 4, dos versículos 1 ao 5 e versículo 11, inicia com uma orientação. Irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova. E vejamos, não aconteça que alguém de vós fique para trás. E o interessante dessa frase é que exatamente no Evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Então vejamos a atitude desses 4 homens que levam essa pessoa paralítica para que fosse curada. Elas exatamente entram nessa orientação do versículo 1 da primeira leitura. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Sabendo que Jesus estava lá, eles não deixam esse amigo, esse conhecido para trás. Eles querem participar da graça de Deus. E a nossa vida também deve ser assim. Devemos viver a solidariedade e viver o amor. É alegrar-se com todos, para que o bem possa se espalhar e possamos todos cooperar para que tenhamos um mundo melhor. E nesse sentido, o melhor que esses homens poderiam fazer para o seu amigo paralítico é exatamente trazer na presença de Jesus. E Jesus estava numa casa ou em algum alojamento próprio que ele havia tomado, e ainda assim as pessoas vinham até ele, pois sabiam que ele estava na cidade. E Jesus, o que faz para cativar as pessoas? Continua ensinando. O melhor que sua casa poderia oferecer. E melhor do que qualquer outra poderia, ele pregou a palavra a eles. Muitos deles tenham vindo apenas para curas e muitos talvez apenas por curiosidade para vê-lo. Mas quando eles o reuniu, ele pregou a eles. Embora a porta da sinagoga estivesse aberta para ele em horários apropriados, ele não achou nada errado pregar em uma casa, em um dia de semana, embora alguns possam considerar um lugar e um momento impróprio. Mas conforme está em Isaías 32, versículo 20, bem-aventurados sois vós que semeais sobre todas as águas.
E nesse contexto da apresentação do paralítico, onde ele é ajudado, temos uma dimensão da misericórdia de Deus que se aproxima da vida do ser humano. Foi sua miséria, no sentido físico, miséria aqui, na sua limitação, que ele precisou ser carregado. E fala do estado calamitoso da vida humana. Foi a caridade desses amigos dos amigos que o carregaram assim. E fala da compaixão que é justamente esperada que haja nos filhos dos homens para com seus semelhantes em aflição. Porque não sabemos quão cedo a aflição pode ser nossa. Independentemente se nós não tivermos tal aflição, que possamos fazer o bem. E esses parentes ou vizinhos gentis pensaram que pudessem carregar esse pobre homem uma vez a Cristo, não precisariam carregá-lo mais e, portanto, fizeram um esforço difícil para levá-lo até ele, pelo telhado. E Jesus estava pregando num lugar muito simples. E Jesus viu a fé deles e nessa fé deles traz a dimensão da vontade de salvar, uma vontade na gratuidade de salvar alguém. E Cristo tomou conhecimento disso como exemplo de fé. Que ele, assim como o centurião pede para o seu servo ser curado, ele acredita no poder da cura. Assim como esses amigos, eles tiveram que percorrer uma distância e nesse percurso, muitas dúvidas, muitos questionamentos poderiam ter surgido, mas eles permanecem em uma fé verdadeira e forte, para que então, de fato, Jesus pudesse operar. E Jesus de fato cura. Jesus de fato traz a dimensão de libertação, de renovação. E o que Jesus fala? Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso provoca uma reação dos mestres da lei. E aí no versículo 9, a pergunta de Jesus: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Já, mas as duas coisas são de uma magnitude difícil e somente Deus pode fazer isso. Deus perdoa os pecados, mas a dimensão do pecado no aspecto espiritual, para que a pessoa de fato ela seja reintegrada a um estado de harmonia, e a cura física, para que a pessoa seja reintegrada a uma vida social e ao sentido pleno da própria vida. Novamente, a proposta de Jesus é uma caminhada no ministério de salvação, pregando evidentemente o reino de Deus que chama a conversão, mas junto com a conversão, Jesus aponta para outros sinais de cura, de libertação. O reino de Deus consiste sim da conversão, mas juntamente com a conversão vem aspectos de cura, libertação, e para que o ser humano verdadeiramente possa mudar de vida, mudar a consciência. Afinal de contas, a palavra conversão é uma mudança de consciência e que possamos, assim, buscar o nosso Senhor Jesus. Santo Antão, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.